Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária e, antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui e de ativar o sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, beleza? Essa sua participação é muito importante aqui pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra você. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo para o qual muitos escritores não dão atenção, que é o planejamento da narrativa. Principalmente se você estiver aí lidando com uma narrativa de fôlego, com uma novela, especialmente um romance, é fundamental que você pense em alguma medida, pode ser mais ou menos, como a gente vai ver aqui, mas que você pense no planejamento da sua história. É claro que artistas diferentes e projetos diferentes narrativos vão te levar a um planejamento maior ou menor, mais ou menos detalhado. A gente tem exemplos aí no cinema, que a gente pode pensar em cineastas e em realizadores que eram extremamente obsessivos no seu planejamento, como Hitchcock, que era conhecido pelo seu método extremamente obsessivo de decupar a exaustão os seus roteiros antes de entrar no set de filmagem. Então os atores e atrizes que trabalhavam com Hitchcock em geral detestavam ele, porque ele era um cara extremamente obsessivo, não tinha muita margem para o improviso, tudo tinha que ser feito ali da maneira como já tinha sido concebido por ele na fase de planejamento. Então ele sabia ali, quando ele ia decupar o roteiro, a maneira como ele ia enquadrar aquele rosto, como que a luz ia estar incidindo no rosto da atriz, qual é a escala, né, com que aquele plano ia ser feito, a duração. Então não tinha muita margem para o improviso, para o aleatório. Já um cineasta, por exemplo, como David Lynch, tem um método como que quase que oposto a esse do Hitchcock, né? O próprio Lynch diz que ele não tem roteiro, ele vai ali com algumas intenções, o que ele quer criar ali de efeito estético, a sensação que ele quer gerar no espectador dele, ele leva aquilo pro set com os atores com que ele quer trabalhar e manda o ator tentar um diálogo X, depois o diálogo Y, o que vai ficando melhor ele vai aproveitando, o que ele não gosta ele vai descartando e ele vai compondo a história assim, como que numa espécie de acumulação, né? Juntando um material bruto grande e depois descartando aquilo que ele acha que não funciona. Então a gente tem aí dois artistas que trabalham com planejamento de uma forma completamente diferente. Um que planeja a exaustão e o outro que justamente quer incorporar o aleatório e o improviso no seu processo artístico. Na literatura acontece mais ou menos da mesma maneira. Se a gente pensar, por exemplo, numa literatura, sei lá, da Clarice Lispector, Um Paixão Segundo GH, é difícil a gente imaginar, digamos assim, uma escaleta, né, que é uma ferramenta de planejamento, que a gente vai falar já já. É difícil você imaginar um dossiê ou uma escaleta, por exemplo, que são ferramentas do planejamento, de um livro da Clarice Lispector, né? O que é a escaleta? É uma divisão por capítulo do que acontece em termos de ações na sua história, né? Capítulo 1, apresentação do personagem X e Y. Vemos o personagem X em sua casa jantando com sua família. Qual é a intenção dessa cena? A intenção dessa cena é mostrar que a relação entre mãe e filha é conturbada, por exemplo, né? Então temos aí a escaleta do livro que fulano está escrevendo. Dossiê. O que é o dossiê? É a caracterização do seu personagem e da sua ambientação. Então, muitas vezes, especialmente em livros de fantasia, em que existe um universo particular, fantasioso, que não existe no mundo real, é muito importante que o autor faça esse trabalho de dossiê, essa composição prévia antes de começar a escrever. Então ele sabe como é que aquele mundo funciona, o tipo de criatura que habita aquele mundo, quais as leis daquele universo, que língua que eles falam, como que são esses seres fisicamente, como que eles funcionam. Enfim, então tem aí todo um trabalho prévio de caracterização da ambientação e dos personagens que compõem esse dossiê, que depois o escritor vai levar ali para a história dele. Seria muito difícil a gente imaginar uma escaleta em um dossiê, por exemplo, de Paixão Segundo GH, concorda? Né? Tudo que acontece em termos objetivos naquela narrativa é a personagem se locomover de um cômodo ao outro da casa. Nada mais objetivo acontece, né? Tudo que acontece em Paixão Segundo GH está nas entrelinhas, está no interior, na psique, na maneira existencialista da personagem encarar a vida, dela viver a experiência. Agora, já seria muito difícil você imaginar um Guerra e Paz com suas centenas de personagens sem que Tolstói antes tenha
cuidado de fazer um dossiê, uma escaleta com a cronologia daqueles personagens, com a descrição de cada personagem, com os nomes, com as características principais, porque senão ele próprio, o autor, se perde na hora de desenvolver aquela história, vai ter cronologia que não bate, um personagem X está com uma idade na cena A e na cena B está com outra, e o outro que devia ter passado 5 anos para o outro também está com a mesma idade. Então você começa a ter uma série de incoerências, de inconsistências no seu roteiro se você não planejar. Assim, o importante de dizer aqui é que o planejamento vai variar de acordo com a sua intenção. Então, se você tem um romance policial, uma história de fantasia, vai ser muito difícil você prescindir de uma boa escaleta e de um bom dossiê. Num outro vídeo, eu vou mostrar para você como que você desenvolve, como que você faz uma boa escaleta e como que você faz um bom dossiê. Mas a função desse vídeo aqui é mostrar as diferentes formas que a gente pode ter de planejar uma narrativa. Então a gente pode tanto necessitar de um planejamento extenso, como no caso desses gêneros aqui que eu mencionei, quanto de um planejamento que passe mais pelo que o Poe chama de intenção. E aí é que vem, eu acho que o ponto interessante desse vídeo, que é mostrar que mesmo que você não tenha um enredo, né, uma trama cheia de reviravoltas e que te obrigue a fazer uma escaleta, porque senão você se perde, você não pode prescindir de algo que é fundamental para qualquer artista, e do qual Edgar Allan Poe falava muito bem, que é a intenção. Tem um texto do Poe chamado A Filosofia da Composição que eu recomendo veementemente que você leia, tem aí disponível, gratuito, em domínio público na internet, traduzido para português, em boa tradução, que é a intenção. O que o Poe fala na Filosofia da Composição? Esse texto ele escreveu para poder mostrar como foi o processo de criação dele do poema que todo mundo conhece, né? Se não conhece, leia, O Corvo. Então o Poe ele narra ali, ele conta ali para o leitor como que ele fez para escrever aquele poema. Primeiro ele tinha o desafio de se comunicar com o grande público, da mesma forma que ele tinha de se comunicar com a crítica. Então ele era um texto que na cabeça dele tinha que agradar esses dois públicos, né? Agradar a sensibilidade estética desses dois públicos. Esse era o primeiro desafio que o poema impunha. Ele tinha que falar de uma forma que conversasse com esses dois públicos diferentes. Ele queria criar um poema arrebatador, né, que fosse profundamente belo. E então ele começou a pensar qual é o tema que sensibiliza toda e qualquer pessoa, qual é a temática mais universal que a gente pode imaginar. Então ele pensou a morte. Como transformar o tema da morte em algo belo? Eu vou falar da morte de uma mulher bela. Não tem nada mais triste e comovente e belo do que falar da morte de uma mulher bela, né? Poe chega a dizer isso, não exatamente nessas palavras, mas a ideia é essa do que ele escreve ali na Filosofia da Composição. Então, para ele, esse era o tema, tá falando aí do Poe. Aí cada um tem a sua ideia de beleza, a sua ideia de tema que sensibiliza, mas para o Poe aquele era um tema universal, uma temática universal, um tema que iria conversar com esses dois públicos, e a unidade de efeito, o efeito estético que ele queria criar, estava ancorado nessa ideia de que falar sobre a morte de uma mulher era algo profundamente comovente e belo. E a partir disso, ele vai falar na Filosofia da Composição de como que ele construiu o ritmo desse poema, que efeito ele queria criar com cada um daqueles versos, por que ele quis repetir a frase lá, Nevermore, ao final de cada verso, por que ele criou inversões nesse último verso, lá em determinado ponto do poema, ele começa a inverter a resposta que o corvo dá para ele. Então, tudo, cada etapa do poema, cada verso, cada palavra, campo semântico que ele escolhia, tudo tinha uma intenção. Então isso pro Poe é o que fica ali como conclusão da Filosofia da Composição, é que o artista, independente de ter um texto com uma trama super complexa que vai exigir dossiê e planejamento detalhado, etc., independente do tipo de obra que o artista vai criar, ou se é uma história com um enredo mínimo, o que importa é a transformação do personagem, a psicologia, ele não pode nunca prescindir da intenção. Ele tem que ter uma intenção, ele tem que querer gerar um sentimento X ou Y no leitor. E é isso que vai nortear
as escolhas que o autor faz. Se eu quero gerar um sentimento de tristeza, eu vou escolher X ou Y palavra. Se eu quero gerar um efeito de revolta no meu leitor, se eu quero deixar o meu leitor inconformado, revoltado, eu vou escolher este ou aquele tema, este ou aquele acontecimento, vou botar meu personagem para viver essa ou aquela situação. Então, dependendo da intenção, né, do que eu queira causar no meu leitor, eu vou tomar o caminho A ou o caminho B. Então, é essa reflexão que eu queria deixar para você nesse vídeo, que mais do que planejamento, eu creio que vai variar de acordo com um projeto para o outro, que a gente nunca pode perder de vista é a intenção artística que a gente tem com aquela obra, independente de ser um poema, um conto, um romance. Tá? É isso. E você, o que você acha? Como que você planeja seus textos? Você acha que a intenção do artista é importante, não é? Como que você lida com o planejamento da sua história? Deixa aqui o comentário pra mim e não deixa de deixar joinha se você gostou desse vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá bom? É isso, um beijo e a gente se vê na próxima.